Olá, queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas. Hoje é domingo 09 de agosto de 2026. Neste dia em que nos reunimos diante de Jesus, vamos rezar juntos o terço das Santas Chagas, colocando no coração do Senhor aquilo que talvez você não consiga contar a ninguém. O Evangelho de hoje nos apresenta os discípulos dentro de uma barca, no meio de um mar agitado, enquanto o vento soprava contra eles. E talvez essa seja exatamente a situação de alguém que está rezando conosco agora. Por fora você continua vivendo normalmente. Levanta, trabalha, conversa com a família, cumpre suas responsabilidades. Mas, por dentro, existe uma tempestade. Pode ser uma enfermidade, um filho que se afastou da fé, uma preocupação com dinheiro, um casamento ferido, a solidão, a saudade de alguém, ou uma resposta que você espera há muito tempo. E existe uma frase do Evangelho de hoje que eu gostaria que você guardasse no coração: Senhor, salva-me. Pedro não fez uma oração longa quando percebeu que estava afundando. Ele simplesmente clamou por Jesus. E o Senhor imediatamente estendeu a mão e o segurou. Por isso, antes de começarmos, escreva nos comentários: Senhor, salva o meu. E complete com o nome de uma pessoa que você ama ou com aquilo que mais precisa da misericórdia de Deus hoje. Pode ser seu filho, seu pai, sua mãe, seu casamento, sua família ou até mesmo você. Não escreva apenas para deixar um comentário. Transforme essas palavras em uma oração que você poderá repetir durante todo este domingo. Vamos entregar tudo às Santas Chagas de Jesus, confiando não na nossa força, mas naquele que permanece conosco quando o vento é contrário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, com o coração mais tranquilo, coloquemos diante de Jesus tudo aquilo que trouxemos para este momento de oração. Talvez exista uma preocupação que você carrega há meses ou até há anos. Talvez ninguém saiba o quanto você tem sofrido, mas Deus sabe. Ele conhece aquilo que você consegue dizer e também aquilo que permanece escondido dentro do seu coração. Antes de pedir que o Senhor acalme as nossas tempestades, peçamos a graça de não perder a fé enquanto atravessamos cada uma delas. O nosso Deus não deixa de ser Deus quando o vento fica forte. E Jesus não deixa de estar presente somente porque por alguns momentos nós não conseguimos enxergá-lo. Rezemos juntos o Creio em Deus Pai, professando a fé que recebemos da Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça e misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cobri-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós. Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Agora rezemos 3 vezes o Pai Nosso, entregando ao Senhor a nossa fé, a nossa família e todas as pessoas que estão atravessando uma tempestade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No primeiro mistério do terço das Santas Chagas, neste domingo, contemplemos Jesus que, depois de despedir a multidão, sobe ao monte para rezar sozinho. Enquanto isso, os discípulos entram na barca e seguem pelo mar. A noite chega. O vento começa a soprar contra eles e as ondas tornam a caminhada cada vez mais difícil. Existe algo muito profundo nesta cena. Jesus estava no monte, longe dos olhos dos discípulos, mas não estava longe deles. Eles não conseguiam vê-lo, mas o Senhor sabia exatamente onde estavam e o que estavam enfrentando. Quantas vezes isso acontece também conosco? Você reza por alguém da sua família e parece que nada muda. Reza pela conversão de um filho, pela saúde de um pai, pela restauração de um casamento, por uma porta de trabalho ou por uma situação que já dura muito tempo. E depois de tantas noites de oração, surge uma pergunta silenciosa: será que Deus ainda está me ouvindo? Não confunda o silêncio de Deus com o abandono de Deus. O fato de você não enxergar aquilo que o Senhor está fazendo não significa que Ele tenha deixado de cuidar de você. Neste primeiro mistério, coloquemos nas Santas Chagas de Jesus todos aqueles que estão esperando uma resposta de Deus. Rezemos por quem está cansado de esperar, por quem já perdeu a esperança e por quem continua rezando mesmo sem compreender os caminhos do Senhor. Talvez hoje você não consiga ver Jesus, mas permaneça na barca. Continue rezando, continue confiando. O Senhor conhece a força do vento e sabe exatamente onde você está. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No segundo mistério do terço das Santas Chagas, neste domingo, contemplemos os discípulos dentro da barca, lutando contra as ondas e contra um vento contrário. Eles estavam cansados, mas continuavam remando. Talvez não soubessem quanto tempo ainda teriam que lutar, mas continuavam tentando chegar ao outro lado. Hoje, neste Dia dos Pais, coloquemos diante de Jesus todas as nossas famílias. Existem casas onde ninguém percebe a tempestade que está acontecendo. Há pais preocupados com os filhos, filhos preocupados com os pais, casamentos feridos, famílias divididas por antigas mágoas e pessoas que carregam suas preocupações em silêncio. Rezemos especialmente pelos pais, pelos que ainda podem abraçar seus pais e dizer: eu te amo. Pelos pais idosos que hoje precisam do cuidado dos filhos, pelos pais enfermos, pelos que trabalham todos os dias carregando grandes responsabilidades, e também pelos pais que sofrem porque um filho está distante. Mas rezemos também pelos filhos. Quantos pais passam noites acordados pedindo a Deus que proteja um filho que se afastou da igreja, que fez escolhas erradas ou que simplesmente tomou um caminho diferente daquele que a família desejava? Hoje, não abandone a barca por causa da tempestade. Talvez você não consiga resolver tudo o que acontece dentro da sua casa,
mas pode continuar fazendo aquilo que está ao seu alcance: amar, perdoar, dar bom exemplo e rezar. Uma família não precisa ser perfeita para pertencer a Deus. Ela precisa aprender a voltar para Ele todas as vezes que se perde. Coloquemos agora nossas famílias nas santas chagas de Jesus. Que o Senhor proteja os pais, fortaleça os filhos e cure as feridas que ainda existem dentro de nossas casas. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No terceiro mistério do terço das santas chagas deste domingo, contemplemos Pedro, que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, pede para ir ao seu encontro. Jesus diz apenas: "Vem", e Pedro desce da barca. Por alguns instantes ele caminha sobre as águas, sustentado pela confiança na palavra do Senhor. Mas então, Pedro olha para o vento, percebe a força das ondas, sente medo e começa a afundar. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez você também tenha começado este caminho com fé. Você rezou, confiou, tentou recomeçar, mas alguma coisa aconteceu e fez você olhar para o problema mais do que para Jesus. Uma notícia do médico, uma dívida que aumentou, um filho que se afastou, uma porta que continua fechada, uma solidão que parece não terminar. O vento já estava ali quando Pedro saiu da barca. A diferença foi que, por um momento, ele deixou de olhar para Jesus e passou a olhar somente para aquilo que o assustava. Quantas vezes fazemos o mesmo? Passamos horas pensando no problema, imaginando o pior, repetindo a mesma preocupação e esquecemos que Cristo continua diante de nós. Neste mistério, rezemos por aqueles que estão perdendo a esperança, por quem está cansado de lutar, por quem pensa em desistir da oração e por todos aqueles que já não sabem qual será o próximo passo. Hoje, faça uma pequena oração. Jesus, não permitais que o medo seja maior do que a minha fé. Não precisamos fingir que o vento não existe. Precisamos aprender a olhar para Jesus mesmo quando o vento está forte. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No quarto mistério do terço das santas chagas neste domingo, contemplemos Pedro
quando percebe que está afundando e clama a Jesus: Senhor, salva-me. São apenas 3 palavras, mas nelas existe a verdade de quem reconhece que já não consegue vencer aquela tempestade sozinho. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez esta seja a oração que alguém precisava fazer hoje. Há momentos em que não conseguimos encontrar palavras bonitas. Há momentos em que a dor é tão grande que só conseguimos dizer: Senhor, salva-me. Rezemos por todos os enfermos, por aqueles que estão internados, fazendo tratamento ou esperando um diagnóstico. Rezemos pelos idosos que vivem sozinhos, pelos que perderam alguém amado e por aqueles que cuidam de uma pessoa doente e estão ficando sem forças. Rezemos também por quem enfrenta uma tempestade dentro de casa, por uma mãe que chora pelo filho, por um pai que não sabe mais como ajudar, por um casal que está vivendo uma crise, por alguém que acorda durante a madrugada e não consegue voltar a dormir, porque a preocupação tomou conta do coração. Se esse é o seu momento, não tenha vergonha de pedir ajuda a Deus e também não tenha vergonha de aceitar a ajuda das pessoas que Ele coloca ao seu lado. Procurar um médico, conversar com um sacerdote, pedir apoio à família ou buscar o cuidado necessário não é falta de fé. Muitas vezes é justamente através desses meios que o Senhor nos sustenta. Agora, diga lentamente dentro do seu coração: Senhor, salva-me. Entregue a Jesus aquilo que você não consegue resolver sozinho e confie. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No 5º mistério do terço das santas chagas, neste domingo, contemplemos o momento em que Pedro, já afundando, clama: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a mão, segura Pedro e o conduz de volta para a barca. Meus irmãos e minhas irmãs, é aqui que precisamos parar por alguns instantes e olhar para esta cena com o coração. Pedro estava afundando, mas não estava abandonado. Ele estava com medo, mas Jesus estava perto. Ele perdeu a confiança por alguns momentos, mas o Senhor não soltou sua mão. Talvez você também esteja dizendo hoje: eu não aguento mais. Talvez tenha chegado ao limite por causa de uma doença, de um problema familiar ou de uma preocupação que se prolonga há muito tempo. Mas escute isto com fé: a sua fraqueza não assusta Jesus. As mãos que seguraram Pedro são as mãos que foram pregadas na cruz. São as mãos do Salvador que carregou nossas dores, assumiu nossos pecados e entregou a própria vida por nossa salvação. Por isso contemplamos hoje as santas chagas não como um símbolo distante, mas como testemunho concreto de um amor que chegou até o fim. Talvez Jesus acalme a tempestade que você está enfrentando. Talvez Ele conduza você através dela, fortalecendo seu coração a cada dia. Não sabemos como Deus responderá à nossa oração, mas sabemos que podemos confiar nele. Quando o vento estiver forte, não abandone a barca. Quando sentir que está afundando, clame. E quando não souber mais o que fazer, coloque novamente sua mão nas mãos de Jesus.
Que hoje nossa oração seja simples: Senhor, eu não consigo sozinho. Segurai minha mão e não permitais que eu me afaste de vós. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Ao concluirmos os 5 mistérios do terço das santas chagas, permaneçamos mais alguns instantes diante de Jesus. Hoje, a palavra de Deus nos mostrou 3 caminhos diferentes que levam à mesma verdade. Deus continua presente, mesmo quando não conseguimos perceber sua presença. Elias procurou o Senhor no vento forte, no terremoto e no fogo, mas encontrou Deus na suavidade de uma brisa. Talvez nós também estejamos esperando uma resposta extraordinária, enquanto o Senhor já está falando conosco através de uma pequena paz no coração, de uma palavra da Escritura, de uma pessoa que nos aconselha ou da graça de conseguir levantar mais uma vez. São Paulo, na segunda leitura, revela a dor que carregava por aqueles que amava. Isso nos ensina que também podemos levar diante de Deus aqueles que estão longe da fé. Talvez exista alguém na sua família por quem você reza há muitos anos. Não desista de apresentar essa pessoa ao Senhor. E então encontramos Pedro no Evangelho. Ele teve medo, afundou e clamou. Jesus não o abandonou, estendeu a mão e o segurou. É essa confiança que queremos levar conosco depois desta oração. Não sabemos quando o vento vai parar, não sabemos como Deus responderá a cada pedido, mas sabemos em quem colocamos nossa esperança. Agora, continuemos unidos nesta oração das santas chagas, confiando ao Senhor nossos pais, nossos filhos, nossos enfermos, nossos idosos e todas as famílias que precisam de sua misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém? Talvez enquanto rezávamos, você tenha se lembrado de alguém da sua família. Talvez seja um filho que está distante, um pai que já partiu, alguém que está doente, ou uma pessoa que há muito tempo você coloca diante de Deus. Há alguns anos, uma senhora nos contou que todos os dias rezava por um filho que havia se afastado da igreja. Ela pedia pela conversão dele, mas os anos passavam e aparentemente nada mudava. Em alguns momentos, ela chegou a pensar: será que Deus ainda está ouvindo minha oração? Mas pouco a pouco, ela entendeu que sua missão não era obrigar o filho a mudar. Sua missão era continuar amando, rezando e dando testemunho.
Ela parou de discutir sobre a fé a todo momento e começou a pedir a Jesus uma coisa diferente: que seu próprio coração permanecesse em paz. A situação não mudou de um dia para o outro, mas alguma coisa começou a mudar dentro daquela casa. Ela voltou a rezar com mais confiança, aprendeu a esperar sem desespero e deixou de transformar a preocupação em medo. Talvez hoje você também esteja esperando uma mudança que ainda não aconteceu. Não abandone a oração, mas lembre-se, confiar em Deus não significa controlar o caminho da outra pessoa. Significa colocar essa pessoa nas mãos do Senhor e continuar fazendo o bem que está ao seu alcance. Talvez a tempestade ainda não tenha terminado, mas Jesus continua vendo a sua barca e, no momento certo, Ele sabe como estender a mão. Neste domingo, em que celebramos o Dia dos Pais, queremos apresentar de modo especial todos os pais ao coração de Jesus. Rezemos pelos pais que estão junto de suas famílias, pelos que trabalham silenciosamente para cuidar da casa, pelos pais idosos que hoje precisam do carinho dos filhos, e também por aqueles que carregam uma dor que quase ninguém conhece. Há pais que sofrem porque não conseguem mais conversar com o filho. Há filhos que sentem saudade do pai, mas não sabem como se aproximar. Existem famílias separadas por uma palavra maldita, por uma mágoa antiga, ou por uma distância que foi crescendo pouco a pouco. Senhor Jesus, entrai nessas famílias. Onde existe silêncio, dai coragem para recomeçar uma conversa. Onde existe mágoa, ensinai o caminho do perdão. Onde existe distância, abri uma porta para a reconciliação. E onde alguém se afastou da fé, dai-nos paciência para testemunhar sem desespero. Que os pais não pensem que sua missão termina quando os filhos crescem. Muitas vezes, o filho adulto ainda precisa daquela oração silenciosa que somente um pai ou uma mãe sabe fazer. E que os filhos também aprendam a valorizar, enquanto ainda há tempo, aqueles que Deus colocou em suas vidas. Coloquemos tudo nas santas chagas de Jesus. Que nossas casas não sejam lugares sem problemas, mas lugares onde, mesmo no meio dos problemas, alguém ainda se lembra de dizer: Senhor, salva a nossa família. Que Jesus abençoe cada pai, cada filho e cada lar que hoje se coloca sob sua proteção. Agora quero fazer um último convite. Não escreva apenas mais um pedido nos comentários. Escreva uma decisão de fé que você possa levar consigo durante todo este domingo. Escreva: Jesus, eu confio em vós, mesmo quando o vento é contrário. Talvez hoje você ainda não tenha a resposta que gostaria. Talvez a situação da sua família continue difícil. Talvez aquele exame ainda esteja marcado, aquela dívida ainda exista, ou aquele filho ainda esteja distante. Mas, quando a preocupação voltar, volte também para esta oração. Leia novamente aquilo que escreveu e diga com calma: Jesus, eu confio em vós. Isso não significa fingir que o problema não existe. Significa não permitir que o problema ocupe o lugar de Deus dentro do seu coração. Se você conhece alguém que está passando por uma tempestade, envie este terço para essa pessoa. Pode ser um pai preocupado com um filho, uma mãe que está sofrendo em silêncio, um idoso que vive sozinho, ou alguém que está atravessando uma enfermidade. Às vezes, uma simples mensagem dizendo estou rezando por você chega justamente quando uma pessoa mais precisa. E durante este domingo, quando sentir medo, não precisa procurar palavras complicadas. Diga apenas: Senhor, salva-me. Quando sentir que Deus está distante, diga: Jesus, eu confio em vós. E quando pensar na sua família, diga: Senhor, cuidai da minha casa. Guarde essas 3 pequenas orações. Elas podem acompanhar você durante o dia, no silêncio da sua casa, no caminho para a igreja
ou antes de dormir. E que, em cada momento de preocupação, você se lembre de Pedro. Ele começou a afundar, mas não afundou sozinho. A mão de Jesus estava perto. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final do nosso terço das Santas Chagas. Mas leve com você a certeza que a palavra de Deus nos deixou neste domingo. O vento pode ser contrário, as ondas podem ser fortes, mas Jesus continua vindo ao encontro daqueles que confiam nele. Talvez a tempestade da sua vida ainda não tenha terminado. Talvez você continue esperando uma cura, uma resposta, a conversão de um filho ou a reconciliação dentro da família. Não desanime. Quando Pedro começou a afundar, Jesus não ficou distante. Ele estendeu a mão e o segurou. Senhor Jesus, neste domingo entregamos a vós nossos pais, nossos filhos, nossos netos, nossos enfermos, nossos idosos e cada pessoa que atravessa uma tempestade. Guardai nossas famílias, fortalecei os que estão cansados, consolai os que choram e conduzi para perto de vós aqueles que se afastaram. Abençoai cada pai e cada família neste Dia dos Pais. Que em nossas casas nunca falte a fé, o perdão, a oração e a esperança. Recebamos agora a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos conceda a sua graça. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus das Santas Chagas permaneça em sua casa, proteja a sua família e sustente você quando o vento for contrário. Senhor, salva-me. Jesus, eu confio em vós. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Paz e bem.